Olá, pessoal. Eu sou o professor Admilson Prats. Vamos dar sequência à nossa disciplina Administração Pública Brasileira. A unidade 4, ela concentra sua atenção na temática mundialização e perspectiva para o Brasil na era digital. A nossa fonte de trabalho, nossa fonte de estudo é o artigo Desafios para a Inclusão Digital no Brasil. Os autores são Matos e Chagas. A concentração de renda e inclusão digital no Brasil. O que nós vamos fazer nesse artigo é o que a gente já vem fazendo nos outros materiais. Vamos fazer uma garimpagem. Vamos pegar as partes que a gente julga mais importante nesse percurso para que você possa ter uma visão, para que você possa se aproximar, entrar no texto, para que você possa esmiuçá-lo profundamente quando você estiver lendo sozinho. Ao longo do século XX, a economia brasileira alternou momentos de expansão com momentos de retração e estagnação da atividade econômica. Mas sempre esses movimentos cíclicos de economia brasileira vieram acompanhar de deteriorização do perfil de distribuição de renda e de riqueza da sociedade brasileira. Outra marca da economia brasileira é a sua acentuada concentração regional de renda. A despeito de ter ocorrido ao longo dos anos da década de 70 e 80, uma diminuição da concentração regional da renda. A economia brasileira ainda é marcada por elevado grau de desigualdade regional, conforme mostra os quadros, as tabelas, o texto do artigo, na qual se pode perceber que mais de 50% da renda nacional concentra-se nos 3 estados mais ricos da federação. Interessante notar aqui, na mesma tabela, que a contribuição percentual de cada estado da federação para o seleto grupo dos chamados incluídos digitais no Brasil, que nós estamos percebendo aqui. Antes de falar de uma inclusão digital, de acesso à internet, acesso ao mundo digital, a gente percebe que o Brasil tem uma desigualdade. Como é que nós vamos falar de acesso à internet se no período da pandemia uma parcela enorme da população tinha condições de lavar as mãos. Lave as mãos, tinha condição de lavar as mãos. Então, reflete quase identicamente a contribuição de cada estado para a renda nacional. Tal coincidência sugere que, na verdade, a inclusão digital, medida dessa forma simples, ou seja, segundo os dados declarados pelo IBGE, na melhor das hipóteses, apenas referenda e repete o grau de desigualdade regional e pessoal da renda do Brasil. A gente sabe a dificuldade que é para que vocês possam ter aulas. A internet cai, a internet não funciona, meu computador, o meu celular, o meu tablet, as coisas funcionam, não funciona, tem acesso, não tem acesso. Ou seja, a gente sabe, é só olhar o percurso da formação nossa quando nós estamos relacionados ao mundo online, ao mundo da internet, ao mundo da tecnologia digital. É só a gente olhar para a gente. Dado que a expansão do acesso à internet do Brasil pode ser chegado já a todas ou quase todas as pessoas que têm certo patamar de rendimento e que queiram se inserir digitalmente. Ou seja, que tenham recursos financeiros e desejo para adquirir um computador e uma linha telefônica. Recurso financeiro e desejo. Eu entendo que para mim é tudo recurso financeiro. O desejo aqui ele não entra necessariamente. Ou uma linha telefônica. E pagar para usar um provedor de acesso. Fica o desafio que para que nos próximos anos mantenha-se o atual ritmo de ampliação de inclusão digital no Brasil. A elevada concentração de renda e o baixo nível de rendimento médio da população brasileira representam, portanto, um significativo entrave para a manutenção de uma contínua ampliação do grau de inclusão digital no Brasil, no futuro breve. Ou seja, a grande questão é os recursos materiais. Nós temos condições financeiras? Limites e condicionantes das políticas públicas de inclusão digital. Os dados referentes ao Brasil, em especial, demonstram que a expansão da oferta de DICs e do número de acesso à internet deixado pelos movimentos
naturais das forças de mercado, e, portanto, à mercê das estratégias das grandes empresas pertencentes aos monopólios informacionais, não serão suficientes para, de fato, promover uma significativa redução do fosso digital existente no Brasil. Ademais, não serão suficientes para promover uma melhoria da desigualdade social, a partir de um eventual êxito do processo de expansão do número de info-incluídos e de uma eventual melhoria dos indicadores de desigualdades de acesso aos DICs, às DICs. Deve-se destacar que, no meio digital, que se encontram os maiores estoques de informações e, portanto, o acesso ao meio digital é fundamental para que não surjam novos elementos de ampliação das diferenças entre os cidadãos. O risco do fracasso da implementação dessas políticas públicas de inclusão digital é que seja gerada uma nova divisão social entre os que têm o monopólio do pensamento, da transformação, da informação em conhecimento e os que estão excluídos desse processo. Ou seja, a gente começa a pensar quem tem acesso e quem não tem acesso, quem tem o monopólio e quem não tem o monopólio. Observe a situação nossa. Eu estou ministrando aula para vocês, gravando uma aula, vocês estão assistindo essa aula em qualquer tempo, em qualquer lugar, de acordo com as condições materiais de cada um e de cada uma. Restrição econômica para o aumento da oferta também representa elemento importante a ser considerado quando se discute políticas de inclusão digital. Essa restrição se manifesta não apenas no óbvio problema de quantidade crescente de equipamentos, inclusive enfrentando as dificuldades inerentes à própria rapidez de proliferação dos ganhos tecnológicos, os quais exigem constante aporte de capital para manifestar-se atualizados. Daí a necessidade de se obter um ambiente macroeconômico em expansão que viabiliza a ampliação de arrecadação de impostos e ampliação de orçamento da União, dos estados, dos municípios. Ademais, as políticas de treinamento e capacitação dos profissionais que vão operar e ensinar operacionalização os equipamentos para crescentes parcelas da população exige também crescentes gastos por parte do poder público. Observe que tudo nessa camada e em outras, a gente precisa de financiamento, precisa de recurso, precisa de verbas. Para que o Brasil possa finalmente definir uma política nacional de inclusão digital que articule as esferas federais, estaduais, municipais, sociedade civil e as instituições voltadas à pesquisa e educação, é necessário definir indicadores que avaliem a evolução dos 5 fatores mencionados acima, que vocês, na hora que estiver sentando para ler o texto, vai adentrar com maior profundidade no texto, porque agora nós estamos fazendo um sobrevoo do texto. É preciso determinar critérios para aferir junto às pessoas que tiverem frequentado o programa de inclusão digital. Tais indicadores devem ser passíveis de construção de séries históricas, que permite comparar ao longo do tempo. O desafio é enorme na definição desses indicadores, pois há evidentes aspectos subjetivos envolvidos. Por exemplo, o que significa acessar sites de internet com conteúdo voltado à cultura e entretenimento? Além disso, deve-se salientar que as necessidades das pessoas variam muito dependendo de fatores regionais e culturais, assim como padrões de consumo variam muito historicamente. Dessa maneira, os indicadores escolhidos teriam de ter certa flexibilidade para serem adaptados periodicamente. A capacidade dos indicadores de ser passível de prestar construção de séries históricas, conforme mencionado. Por fim, mas não menos importante, a avaliação da capacidade cognitiva do usuário da internet pode ser avaliada pela competência para gerar conteúdos na rede, não apenas acessar os conteúdos já existentes. O que é necessário, então, é uma formação política, sobretudo uma formação política e econômica, uma formação política social do usuário. As sugestões de melhorias de indicadores, portanto, são muitas e são controversas. A única certeza que se vislumbra é a de que esses indicadores precisam ser definidos em âmbito ministerial e devem servir tanto para avaliar a política de inclusão digital elaborada por entidades públicas quanto por entidades privadas, incluídas as ONGs.
As políticas públicas devem ter a característica da objetividade e da continuidade também. Precisam ser céleres, a ponto de se adaptar às contínuas mudanças tecnológicas que caracterizam a sociedade contemporânea, bem como também as mudanças da vida social e cultural. Além disso, fundamentalmente, as políticas devem assumir o caráter de políticas de Estado, e não iniciativas isoladas de governo, específicas ou de ONGs, que podem a qualquer momento deixar de existir. Muito obrigado, pessoal.